Seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana. Um programa que sempre nos traz essas lições como uma forma de aprofundarmos o sentido das coisas que nós fazemos, de aprendermos um pouco mais sobre a vida, sobre o futuro, sobre o sentido de tudo o que acontece, mas sabendo sempre que são lições que nascem da forma como nós interpretamos a realidade, com o desejo de fazer com que tal interpretação seja mais significativa para nós e mais significativa para o mundo, nesse processo de construção de um mundo e de uma humanidade cada vez melhor. Antes de irmos para as 3 lições desta semana, ou para o contexto delas, você já se inscreveu neste canal? Se sim, eu lhe agradeço e peço a sua presença em todos os vídeos que nós fazemos, por meio da sua aprovação, ou por meio dos seus comentários, ou por meio da ativação do seu like, sinal que mostra que gostou, ou talvez que gostaria que a coisa fosse diferente. Quero agradecer, tive um comentário nesta semana, não consegui ver o nome da pessoa que comentou, porque só vê um sinal, uma expressão em latim. Com este sinal, tu vences. Quer dizer, esta frase é aquela frase que o imperador Constantino ouviu naquele sonho, quando sonhou uma cruz. Ele ouviu uma voz: com este sinal tu vences. Então ele, quando acordou, procurou saber de que sinal se tratava, soube que se trata do sinal dos cristãos, que é a cruz. Então ele foi para a guerra e venceu o seu inimigo graças a este sinal. E a partir dali, o imperador Constantino converteu-se, tornou-se cristão e assim começou a era de liberdade do povo cristão no Império Romano. Estamos a falar do século IV. Estou a falar disso porque a pessoa que fez um comentário, em vez do nome vem essa expressão: com este sinal tu vences, em latim. Então, de acordo com o comentário, a pessoa pede que também nós possamos comentar sobre as leituras do próximo domingo, antes de irmos à missa ou à igreja, etc. Então nós vamos atender a este pedido sempre que nos for possível. Hoje, dentro dessas 3 lições, havemos de fazer alguma menção às leituras do 5º domingo do tempo comum. Muito bem. Então, estava a lhe convidar a se inscrever. Se é que ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal e ative o sininho das notificações para que sempre possa receber alguma notificação no seu dispositivo quando nós publicarmos um novo vídeo. Ok, então para hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje é quarta-feira e hoje é dia 2 de fevereiro. O dia 2 de fevereiro é um dia especial para nós, os cristãos católicos sobretudo, porque é o dia da apresentação do Senhor. Passam 40 dias desde que Jesus nasceu. Portanto, de acordo com a cultura hebraica, passado esse período, no 40º dia, a mulher tinha que se apresentar no templo para fazer aquela cerimônia da purificação. Então, nesta linha também apresentava o filho ao templo. Então, é nesse sentido que hoje nós celebramos Maria e José, que levam Jesus ao templo, apresentá-lo ao templo. E chega lá, temos aquele cenário de Simeão, de Ana, etc. Todo aquele discurso muito bonito que acontece. Então, esse é o contexto das nossas 3 lições, olhando para a festa de hoje, a festa da apresentação do Senhor. O que é que se faz nessa festa? Primeiro é a apresentação do Senhor. Nós contemplamos Jesus que é apresentado ao templo. E com isto temos também o rito da purificação de Maria. Por causa desse aspecto também de purificação, de apresentação da Nossa Senhora, nós, a Igreja Católica, dedicamos esse dia como o dia da vida consagrada.
o dia da vida consagrada. Então, hoje, aqueles que são consagrados, religiosos e religiosas, param para refletir sobre o seu sentido de entrega ao Senhor por meio daqueles 3 votos: o voto da obediência, o voto da castidade e o voto da pobreza, que são 3 conselhos evangélicos, mas que os religiosos, aqueles que levam a vida consagrada, fazem como votos. Okay? Então, temos esse lado. Para além do fenômeno da apresentação do Senhor, temos a questão da vida consagrada, com este lado da purificação, da consagração. Mas há também um terceiro elemento que nós celebramos neste dia. O dia 2 de fevereiro, para além de ser o dia da apresentação do Senhor, é também o dia da Nossa Senhora da Candelária, ou Nossa Senhora das Candeias. Porque diz a tradição que nas Ilhas Canárias, alguns pastores descobriram uma imagem da Nossa Senhora assegurando um lado Jesus, o menino Jesus, no outro lado uma vela. A partir dessa tradição, nasce na igreja esse costume de dedicar a este dia da apresentação do Senhor a bênção e a procissão das velas. Então, esta imagem das velas traz-nos a ideia de luz. E nós, a nossa luz é Cristo. Portanto, Maria, ao pegar o menino Jesus para o templo, ela é como se ela tivesse ido com a luz para o templo. Porque levou Jesus, nossa luz, o sol nascente, que nasce das alturas, que está no Benedictus, aquela oração de Zacarias, quando nasce João Batista, sol que nasce das alturas. Então, esse é Jesus, a nossa luz. Então, neste dia também nós fazemos, então, por causa disso, essa cerimônia da bênção e procissão das velas, apresentando essas velas como a nossa luz e apresentando-nos a nós também como a luz do mundo, porque Cristo disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Portanto, temos a realidade da apresentação de Jesus no templo, temos a realidade da consagração, com a qual temos a purificação, e temos a realidade das velas, da luz, da procissão das velas, da bênção das velas. Então, temos essas 3 realidades, e é a partir dessas 3 realidades que nós vamos tirar as 3 lições da semana. Por causa disso, a primeira lição da semana é a seguinte: faça a experiência de encontrar Jesus e de se deixar encontrar por Jesus. Ao olharmos para Jesus que é apresentado no templo, temos o Simeão e temos Ana, que encontram a salvação, que encontram em Jesus a salvação, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo, tal como Simeão falou naquele pronunciamento que fez quando recebeu o menino nas mãos. Então, a primeira lição da semana é essa: faça a experiência de encontrar Jesus no templo e de se deixar encontrar por Jesus. É interessante esse lado de se deixar encontrar, fazer a experiência de ser encontrado por Deus, de ser encontrada por Deus. No próximo domingo, 5º domingo do tempo comum, a primeira leitura é tirada do livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. Aí temos a vocação de Isaías. A vocação de Isaías. No domingo passado, 4º domingo do tempo comum, na primeira leitura, nós tivemos a vocação de Jeremias, capítulo 1. A vocação de Jeremias. Agora é a vocação de Isaías. Isaías está no templo e tem uma visão em que na Arca da Aliança aparece Deus com todos os seus serafins, anjos, etc. E há um serafim que desce e vem até Isaías e diz que a partir do momento em que essa brasa, tinha uma brasa de
fogo nas mãos. Tocar os seus lábios, o seu pecado está perdoado. Aqueles anjos todos cantavam a glória de Deus. Santo, santo, santo. Então aquele serafim tocou o lábio de Isaías. E a partir desse momento, o pecado de Isaías ficou perdoado. Então aí Isaías fez a experiência de ser invadido, de ser encontrado, de ser assumido por Deus. Por isso, quando Deus diz: a quem iremos nós? Isaías diz: eu estou aqui, eis-me aqui, enviai. Faça a experiência de ser encontrado, de ser encontrada por Deus, pelo transcendente, pelo destino, pelo projeto final do mundo. Quando digo pelo destino, pelo projeto final do mundo, estou a olhar para Deus como fim de todas as coisas, para mim como crente. O início e fim de todas as coisas. Quer dizer, eu olho para o mundo e reconheço que há um sentido, há um objetivo final de tudo isso. Então eu digo comigo mesmo que a fonte de onde a minha vida e a vida do universo ganha sentido me encontrou. Por isso me convida a trilhar pelo caminho da realização do objetivo final deste mundo na minha vida. Vê que isso é bonito até certo ponto e soa romântico, mas não é romântico. É uma forma de eu parar e dizer: tenho um caminho nessa vida. Por quê? Porque fiz a experiência de ser encontrado. Segunda lição da semana. Qual é a segunda lição da semana? Vamos na linha da questão da purificação, da consagração. E de novo olhamos para esta primeira leitura, do próximo domingo, a vocação de Isaías. Dissemos que hoje é dia do consagrado, é dia da vida consagrada. A palavra consagração, mais ou menos na língua de Jesus, podemos pegar kadosh, kadosh que significa santo, santificado, consagrado. Mas o sentido original de kadosh é ser isolado, ser separado. Isaías, quando aquela brasa do serafim tocou os lábios de Isaías, Isaías foi tirado do mundo, foi separado do mundo, quer dizer, foi consagrado, passou a pertencer ao mundo de Deus, estando no mundo. Esta é a realidade do consagrado, da consagrada. O consagrado é todo aquele que foi tirado do mundo, foi separado da realidade do mundo, mas que permanece nesse mundo, faz a sua história neste mundo e ajuda ou faz com que este mundo vá ganhando sacralidade pelo exemplo da sua vida, pelo seu ensinamento, pelo seu dia a dia. Este é o consagrado e este é o sentido de consagração. Quando eu digo que eu sou uma pessoa consagrada, estou a querer dizer que sou uma pessoa que não compactua com os valores do mundo, que são contra-valores do reino, mas que estou nesse mundo para purificar o mundo, porque eu fui purificado, para santificar o mundo e consagrar o mundo, porque eu fui consagrado. Essa é a minha missão como consagrado, como consagrada neste mundo. Por isso a segunda lição da semana é esta: faça a experiência de ser consagrado, de ser consagrada. Faça a experiência de ser encontrado e de ser tirado do mundo para pertencer ao mundo de Deus, de modo a santificar, de modo a purificar, de modo a consagrar este mundo. Portanto, quando falamos do consagrado, não estamos a falar de alguém que vive fora deste mundo. Estamos a falar de alguém que vive dentro deste mundo, mas que transmite os valores do reino, não os valores do mundo. Este é o grande desafio que têm os consagrados. Por quê? Porque eles vivem neste mundo. Eles são assolados pelos critérios deste mundo. Eles são muitas vezes levados a cair na tentação dos valores desse mundo, mas ao mesmo tempo reconhecem-se que, como consagrados, têm outra perspectiva, têm outros valores e estão nesse mundo para purificar, santificar, consagrar o mundo.
É por causa disso que São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, disse: não vos conformeis com este mundo, isto é, não tomeis a forma deste mundo, mas procurai sempre, por meio do discernimento, refletir qual seja a vontade de Deus no que é bom, no que é agradável, no que é perfeito. Tá vendo? Não vos conformeis, quer dizer, não tomeis a forma deste mundo. Por quê? Porque vós sois consagrados. Muito bonito isso. Eu espero que você esteja a acompanhar, não é? Essas 3 lições da semana, neste dia dedicado ao consagrado, à vida consagrada, mas também neste dia dedicado a Nossa Senhora da Candelária. Qual é a terceira lição da semana? Já que falei da Nossa Senhora da Candelária, é essa questão da luz. A terceira lição da semana faz-nos descobrir Cristo como a luz. Maria levou a luz para o templo, por isso o templo ficou iluminado. Esse templo que Isaías vê a glória de Deus. Esse templo no qual está Simeão, que descobre a salvação e diz: agora posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Essa luz, esse templo dentro do qual emana essa luz que também eu quero encontrar, não é? Então, esse templo sou eu. Esse templo é meu corpo. Porque Paulo diz: não sabeis que o vosso templo é templo, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então eu sou chamado a fazer a experiência de ser templo dentro do qual há essa luz que ilumina, essa luz que se manifesta às nações. E eu, se ao mesmo tempo sou chamado a descobrir essa luz de Cristo em mim, também eu sou chamado a ser a luz de Cristo para os outros. Eu sou chamado a ser essa luz que brilha diante dos homens. E assim os homens, vendo a luminosidade minha por meio das boas obras, conhecem o Pai e glorificam o Pai. Veja que é uma missão muito grande. Nós, ao pegarmos as velas, ao benzer as velas e ao fazermos a procissão com as velas, estamos a dizer isso, que nós somos essa luz, mas nós somos frágeis, porque é uma vela, uma luz que facilmente se apaga. É assim, nós carregamos dentro de nós um grande tesouro, em vasos frágeis, vasos de barro. É assim, por isso é luz, porque ilumina, mas é uma luz de vela. Então, a terceira lição da semana é esta: seja a luz de Cristo para o mundo. Primeiro, reconheça a luz de Cristo que brilha em você. E segundo, seja essa luz de Cristo para o mundo. Portanto, a primeira lição da semana: faça a experiência de encontrar Cristo, de encontrar Deus, e faça a experiência de se sentir encontrado por Deus, por Cristo. Segunda lição da semana: seja o consagrado, seja a consagrada, e faça a experiência de ser uma pessoa tirada de Deus, tirada por Deus neste mundo e devolvida a este mundo, porque esse é o sentido de ser consagrado. E a terceira lição da semana: descubra a luz de Cristo que há em você e seja você a luz de Cristo para todos. Eu lhe desejo um bom dia consagrado, hoje dia 2 de fevereiro, e antes de terminar, mais uma vez lhe convido a tecer os seus comentários, a colocar o seu like sobre esta toda a reflexão que nós fizemos das 3 lições da semana. E olha, não se esqueça, partilhe esse vídeo com todos aqueles que você acha que também pode, para quem pode esse vídeo fazer sentido. Partilhe com eles, familiares, amigos, etc. Comente, coloque os seus comentários para eu também perceber que de fato você está a acompanhar essas lições. Mas para terminar, como síntese dessas 3 lições, quero trazer um último elemento. O Evangelho do próximo domingo, temos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 seguinte. Temos aquele cenário de Jesus que à beira-mar
coloca-se num dos barcos e começa a ensinar as pessoas. Mas depois, ele estava no barco de Simão Pedro. Diz aos seus discípulos, diz a Pedro e aos seus discípulos, faste ao largo, duc in altum, faste ao largo. Então, para que nós sejamos pessoas de facto que encontram Jesus na nossa vida e se deixam encontrar por Cristo, primeira lição, para que nós sejamos de facto pessoas consagradas, segunda lição, para que nós sejamos de facto essa luz de Cristo que ilumina o mundo, terceira lição, precisamos de ir às águas profundas, precisamos de ser pessoas profundas. Veja, quando Jesus diz a Pedro, faste ao largo, sabemos que o largo é ir para águas profundas, lá onde é muito fácil você ir com as águas, mas é lá onde você encontra o melhor peixe. Esse aspecto de ir às profundezas, de aprofundar a nossa vida, é de extrema importância para essas 3 lições. Outro dado de extrema importância para essas 3 lições é a atitude de Pedro, quando Jesus diz, lança as redes. Pedro diz, passei a noite toda e não apanhei nada. Mas depois Pedro diz, mas porque és tu, Senhor, eu lanço as redes. Esse obséquio religioso, essa coisa, né, de mesmo eu não entendendo, mesmo eu não percebendo por que me é pedido fazer isto, porque eu acredito em você, eu faço. Esse dado é muito importante para, por exemplo, os relacionamentos, namorados, casais. Uma pessoa que ama uma outra pessoa não precisa de entender cada coisa que a outra pessoa diz para poder aceitar. É que se eu aceito, se eu acredito que você me ama, eu acredito que tudo que você me diz não é por mal. Mesmo que a minha cabeça não entenda, eu vou aceitar, porque você me ama. Essa atitude é de extrema importância, quer para a convivência social, quer para a interiorização cada vez maior das nossas experiências como pessoas de fé, como pessoas que querem viver bem neste mundo com os outros. A atitude do obséquio, a atitude da entrega, a atitude da compreensão, mesmo que eu não entenda, eu faço. Por quê? Porque eu acredito em você. Muito obrigado por ter me acompanhado nesta pequena reflexão com as 3 lições da semana e eu espero por si na próxima semana, na próxima quarta-feira, para mais umas 3 lições da semana. Para hoje é tudo. Tchau.